Deus de amor, muito obrigado por essa manhã. Mais uma vez, obrigado pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos juntos. Esse tempo de meditação agora, pedimos para que nada nos atrapalhe de interagir com a sua presença, aprendemos mais de Ti, conhecer o Senhor um pouco mais, que isso nos ajude a nos conhecer também, a desafiar as nossas narrativas e a nos desafiar cada vez mais, caminhar a nossa vida seguindo a Jesus, tomando como nosso companheiro de caminhada e de jornada, que nos molda e nos transforma a cada dia. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu peço que seja assim. Amém. Tá sem mudar lá, Thales, por favor. Depois dá uma olhada no caminho. Não tá mudando. Nope. Espera que é aqui, ó. Não tá funcionando aqui, peraí. Aí foi. Obrigado. Para quem não teve, né, semana passada, vamos começar uma série, uma grande jornada pela nossa Bíblia. Explicamos um pouquinho o que ela é, né? E um dos pontos importantes dessa série é entender que a Bíblia é uma história, né? A Bíblia nos conta uma história. E isso não é demérito, ou isso não traz menos importância para o que a gente encontra na Bíblia, nas Escrituras, né? Tudo que acontece conosco, nós transformamos em história, certo? Se eu sair ali fora e for atropelado, vou para o hospital, depois eu vou contar uma história. Tava no culto domingo, acabou o culto, tá vendo? Vira uma narrativa, né? Saí, não olhei. Eu vou contar uma história a partir da minha perspectiva, que com toda certeza do mundo, se um vizinho estiver vendo do outro lado da rua, ou vocês estão aqui dentro ver o que aconteceu, vocês também vão contar uma história. Aquilo vai gravar dentro de vocês como se fosse uma história. E a Bíblia não é diferente, né? Ela conta uma história de diversas formas e diversos pontos de vista. Isso que é interessante a respeito dela. O que não torna a história menos verdadeira, menos relevante, nem diminui a sua importância como o texto ou a história que nós temos contato que nos revela Deus, né? Ou um Deus. Um Deus que se chama, que se clama para si, né? A prerrogativa de ser o criador de todas as coisas. Que chama para si a prerrogativa de ser o sustentador de todas as coisas. Chama para si a prerrogativa de ser aquele que caminha junto com a humanidade a fim de redimi-la ou de restaurá-la. Do quê? Né? É isso que a gente espero que isso vá ficando claro para você à medida em que nós formos caminhando ao longo desse livro que nós chamamos de Bíblia, né? Lembrando que Bíblia significa apenas livros, tá? Então a Bíblia não é um livro, a Bíblia são vários livros, né? E através desses vários livros existe uma história, né? Uma história única, uma história coesa, conectada, cheia de nuances, cheia de tramas, intrigas e tudo mais, né? Altos e baixos e uma história muito bonita de redenção. O personagem principal dessa história é Jesus, e como que ele vai trabalhar na humanidade, e é isso que eu espero que vá ficando claro para você à medida em que nós formos caminhando por ela, tá? Vamos dar início nessa história, né, pelo começo, pelo primeiro livro, que é chamado de Gênesis. Nós vamos seguir uma ordem
aparentemente igual a que a gente tem na nossa Bíblia, mas depois ela vai mudar um pouquinho, tá? Mas o primeiro livro chama-se Gênesis. Alguém sabe por que chama-se Gênesis? Por que chama Gênesis? Porque a primeira palavra do livro é início, é Gênesis, né? Bereshit, se você quiser falar em hebraico. Bereshit bara Elohim Hashamayim Haaretz. O que eu falei agora? Acho que é a única frase que eu lembro em hebraico. O princípio criou Deus, os céus e a terra. Ah, esse livro, gente, ele é muito interessante porque ele tem uma estrutura muito interessante. E é o livro que vai contar para nós toda cultura ou toda expressão religiosa, ela tem uma narrativa da criação, tá? Da onde vieram todas as coisas. E é isso que nós vamos encontrar no livro do Gênesis, da Torá. Lembra o que é Torá? Torá é a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Neviim, os profetas, Ketuvim, livros, salmos, sabedoria, né, os escritos. E a Torá. A Torá é um livro importante para o judeu porque conta a história do princípio de todas as coisas, do princípio do povo, conta a história da aliança, tá? Por isso que a gente divide a Bíblia em Antiga Aliança ou Testamento e Nova Aliança ou Testamento. Ok. Ah, ah, dela, nós vamos colocar todo livro, principalmente hebraico, ele tem uma estrutura física, se é que eu posso dizer assim. Como é que eu vou chamar isso? Estrutura literária? A forma onde os textos estão dispostos ou a forma onde as histórias estão colocadas são importantes, tá? Tudo na literatura hebraica, a ordem é importante. Por isso, você nunca estava lendo a Bíblia, e aí você depara com um versículo, aí você lê um texto, depois você se depara com o mesmo versículo, parece. No meio do nada a ver. Isso é porque o hebraico ele usa essas repetições como molduras, por exemplo. Ó, aqui eu vou começar um texto importante, uma parte importante. Aí você lê aquele meio e ali acabou, tá? Então, se eu peguei o primeiro, se eu peguei o fim, o importante está no meio. Essa é a ideia, tá? Isso chama quiasma, se eu não me engano. É uma figura de linguagem, é uma estrutura de linguagem da literatura hebraica, tá? Tudo isso é importante quando a gente vai ler as escrituras. Como é que a gente vê isso na Bíblia em português? Não vê, não vê, tá? Não vê. Tradução. A tradução perde isso, não tem como a gente ver isso na Bíblia em português. Os capítulos e versículos e os títulos das sessões foram acrescentados na Bíblia muitos anos depois. Muitos ajudam, muitos atrapalham, tá? Por quê? Porque são notas editoriais. Tá? Então, quem estava fazendo a tradução achou por bem colocar aquele título, dividir em capítulo e versículo, porque ele achou que ajudaria a leitura. Num determinado ponto, está completamente correto, porque realmente ajudou em vários sentidos. Mas em outros não ajudou tanto assim, tá? Isso é demérito da tradução? Claro que não, tá? Claro que não. Lembrando que o que é que eu estou olhando quando eu pego um texto, quando eu pego, eu ia mandar mensagem ontem, esqueci, para vocês trazer Bíblia para vocês. Traz Bíblia, tá, gente? Começa a trazer Bíblia para vocês começar a folhear ela. Ou no celular também, tá? Não tem problema não. Pode ser física ou digital. É, esqueci o que eu ia falar. Ah, por que não tem problema as notas editoriais da tradução? Por que eu posso ler uma tradução, perder essa parte estrutural da literatura hebraica e mesmo assim não perder a importância do que aquele texto em hebraico tinha para mim? Entendeu a minha pergunta? Estou dizendo para você que se eu pegar o texto hebraico e ler o texto hebraico, eu vou tirar desse texto coisas que eu não vou tirar da literatura em português, da tradução. E essa tradução, inclusive, tem divisões e notas editoriais que não tem no texto original. Mas por que não tem problema isso?
É, por que não tem problema nisso? Hã? Ok. Isso. Uhum. Cultural, ok. Isso. Lembra o porquê dessa série? Mas tá certo. Qual o porquê? O porquê dessa série? Por que que nós estamos conversando essa série? Eu falo, gente, vocês não lembram nada do que eu falo. É, existe um movimento hoje dentro da presbiteriana. Dá pra cortar isso? Depois você edita. Ahn, mas não é só dentro da presbiteriana, não, tá? É, dentro da presbiteriana está acontecendo, mas não é exclusivo da presbiteriana. Ahn, que está transformando a Bíblia num ídolo, tá? Num ídolo. Como se Deus somente falasse conosco através daquilo que está escrito na Bíblia, nas Escrituras. Só que quando a pessoa fala isso, ela está usando o texto em português, que não é nem o texto inspirado, tá? É uma tradução, com notas e tudo mais. E blá, blá, blá. As maiores atrocidades que a gente escuta hoje no Brasil em relação a Deus e a Jesus estão saindo da Bíblia, ou estão sendo tiradas da Bíblia. Então, pessoas pegam a Bíblia, tiram dela o que interessa e transformam aquilo numa mensagem de Deus para as pessoas. Deus é dono da prata e do ouro, você não foi feito para ser cabeça, da quê? Você não foi feito para ser cauda, cabeça, você é filho do rei, enfim, tá? Então, assim, por que que não tem problema eu pegar a tradução e ler a tradução da Bíblia com essas notas editoriais, se ela está tirando do texto original uma estrutura importantíssima que é a estrutura literária? Por que que não tem problema? Porque as duas contam uma história. História. O fato de ser uma história não diminui a importância, não diminui o encontro com Deus, não diminui o fato de eu crer que Deus fala comigo através das Escrituras. O que eu não posso fazer é tratar aquele texto como algo mágico, santo. Ó, é o livro sagrado dos cristãos. Não posso acrescentar nenhum pingo, que senão a tradução já foi acrescentada. Né? Então, tanta gente falando bobrinha da tradução, esqueceu que a tradução não tem nada a ver com o texto original. Já foi acrescentado. Então, não é isso que João está dizendo quando ele fala que não vai ser acrescentado nenhum iod, que é a menor letra do hebraico, nas escrituras. O que ele está querendo dizer é que essa história está completa. Pum. Ninguém vai acrescentar mais nada nela. É isso que o João está dizendo lá no Apocalipse. Então, por isso que é importante a gente conhecer a origem do texto, a origem dessas coisas, porque isso vai nos ajudar a entender, principalmente porque somente a nossa tradução vai nos ajudar a conhecer a história. Mas se eu não conhecer essa estrutura, eu posso ser levado a ler e interpretar de forma errada. Sim, pode, isso acontece, é o que mais acontece. Então, por isso que eu estou aqui tentando ajudar vocês. Por quê? Porque eu estudei o hebraico, porque eu estudei essa divisão e tudo mais, e eu estou aqui para contar ela para vocês. Você pode acreditar na minha palavra ou não, fique à vontade para estudar também. Esse é o ideal, tá? Que você não tome por verdade absoluta tudo que eu falo aqui. Se Deus quiser, você não vai fazer isso. Mas estou tentando ajudar você a compreender as escrituras de uma maneira que me ajudaram muito a conhecer mais e melhor a Deus através dessa percepção. No livro do Gênesis, ele é claramente dividido em duas partes. Claramente. Por isso que eu queria que você trouxesse sua Bíblia para depois você ficar navegando, tá? Traz nas próximas semanas. Se você não tiver físico, quiser emprestado, eu te empresto alguma, porque é mais fácil às vezes folhear, tá? Mas o celular também dá, não tem problema. Dividida entre duas partes bem claras. A primeira parte vai contar a relação entre Deus e a humanidade.
Ou é a história da criação ou é a percepção da criação do ponto de vista do judeu? Como que o judeu entende que o mundo foi criado? Tá? É isso que nós vamos encontrar é, no capítulo Gênesis de 1 a 11 e o que é que aconteceu no mundo, tá? Qual é a relação entre Deus e o mundo que nós vamos encontrar, tá? Como é que começa essa história? No primeiro capítulo do Gênesis, nós vemos Deus criando todas as coisas, tá? É, eu não vou ter tempo para dar todos esses detalhes, inclusive acho que eu já preguei sobre isso, mas é uma estrutura muito bonita porque é Deus criando reinos e habitantes desses reinos, não? Então, reinos e governantes, né? Sol e lua, dia e noite é criado, aí no quarto dia, sol, luz, estrelas. Segundo dia, água, quinto dia, peixes, aves do céu, né? Segundo dia, água e firmamento, quarto dia, peixes e aves, terceiro dia, não vou lembrar. Mas é assim, tá? Essa é a estrutura. Criei reinos e habitantes desses reinos. E aí o mais importante do Gênesis 1, se alguém lembra? O dia do sábado, né? O dia que não ia acabar nunca. Deus cria aquilo para ser eterno, né? O descanso, o prazer, tudo aquilo era para ser bom, bonito e perfeito e funcionar em harmonia. Essa é a história do Gênesis 1, tá? Aí o Gênesis 2 a gente tem o quê? Hum? Uma repetição focando nos seres humanos. Ótimo, isso é o que todo mundo fala. Não, não é. Tem absolutamente nada a ver. O Gênesis 2 não tem a ver com o Gênesis 1. O Gênesis 1 é a criação do mundo e da humanidade. Adam é a palavra hebraica para humano, humanidade. Tá? Então, no Gênesis 1, Deus não está criando um casal. Ele está criando a humanidade. Tá? No Gênesis 2, nós temos uma história de eleição. Deus toma um casal e elege esse casal para ser seus representantes, governando a criação a partir do jardim, do Éden, tá? Que provavelmente ficava no alto de um monte. Lembra? A Bíblia indica isso para nós no restante das Escrituras. Tá? Então, Gênesis 2 não é uma repetição, é uma outra história. É uma história de eleição. É Deus chamando a humanidade através desse casal, que também se chama Adão e Adamá, né? Homens e mulheres, ou humanidade, para que este casal seja representante de Deus em governar o mundo. E ali é feita uma aliança com eles. Olha, tudo isso aqui é para vocês, vocês podem viver a partir daqui, mas vocês têm uma escolha. Ou vocês vão fazer isso a partir de um relacionamento comigo, ou vocês vão fazer isso por conta própria, definindo vocês mesmos o que é bom e o que é mal. Essa é a escolha proposta no capítulo 2, tá? E Deus chama isso de bênção, vida. Se vocês viverem assim, isso vai gerar vida para vocês e vida para a humanidade. Só que aí a gente tem um problema nisso tudo, que é contado para nós no terceiro capítulo do livro do Gênesis, que é a escolha que a humanidade faz. Aqui nós temos uma estrutura muito interessante, que é uma rebelião dupla. É uma rebelião tanto espiritual como uma rebelião humana. Espiritual em que sentido? Existe uma criatura criada por Deus que estava presente lá no Éden, assim como outras criaturas espirituais, que se rebela contra Deus, seduzindo a humanidade para que ela também fosse independente de Deus. Tá? Então, quando que Satanás se rebela contra Deus? No mesmo momento de Adão e Eva. Tá? É uma rebelião mútua entre o serafim, ou seraf, ou a serpente. Mas ele não era arcanjo, blá, blá, blá. Enfim, eu sei que a palavra que aparece lá é seraf, serpente.
estava lá e seduziu a humanidade para que a humanidade quisesse governar por conta própria, e com isso eles são expulsos do Éden. Eles são impedidos de estarem livremente na presença de Deus. Por quê? Porque essa condição, e pela escolha que a humanidade fez de querer definir bem e mal por conta própria, eles não poderiam estar diante da presença de Deus sem ser consumidos por ela. Mas Deus já dá indícios de que ele não vai deixar que isso seja assim ou que isso permaneça assim. Como? Porque Deus diz para a humanidade que se eles se rebelassem ou se eles fizessem aquilo, eles morreriam, mas eles não morrem. Ao invés disso, Deus sacrifica um animal e cobre a vergonha desse casal, cobre a nudez, esconde o erro desses casal com a pele desse animal. Tá isso lá no Gênesis? Tá, é só ler. É um versículo, mas ele é extremamente importante, tá? É Deus agindo em prol da humanidade no momento onde a humanidade está se escondendo de Deus, está fugindo de Deus, já está mostrando os sinais do que acontece com a humanidade quando ela decide ser Deus da própria vida e definir o que é bem e mal por si só. O que é que a gente tem depois disso aí? Os efeitos disso no mundo, tá? De Gênesis 4 até 11, tá? Então essa é a primeira metade das Escrituras, ou do livro do Gênesis, perdão. Primeira metade do livro do Gênesis. Gênesis 1 a 11, tá? Nós temos o relato da criação, a eleição da humanidade como governantes, criados à imagem e semelhança de Deus, a rebelião humana, que a gente também chama de queda, né? A gente também chama de queda, e os efeitos disso no mundo. Aí o que, que a gente vai ler de Gênesis 4 até Gênesis 11? O assassinato de Abel, né? Caim e Abel tentando voltar para o jardim, né? Querendo oferecer um sacrifício para voltar ao jardim, não conseguindo fazer isso, a inveja de Caim matando Abel, o que, que isso se desdobra depois? Existe um padrão claro ali se desenvolvendo entre os descendentes de Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva, e Caim, né? Existe esse duplo caminho, meio não, né? Descrito na trajetória, como os descendentes de Sete são aqueles que buscam a Deus, e os descendentes de Caim, aqueles que desejam, assim como Caim, resolver o problema por si só, tá? O sétimo descendente de Caim resolve fazer uma cidade, se gaba para suas esposas de ter matado alguém que o feriu, enfim. A gente vê a humanidade crescendo em injustiça, violência e promiscuidade. É isso que a gente lê de Gênesis 4 a Gênesis 11. Tá? É isso que está acontecendo ali. Até que o ápice dessa rebelião humana é a humanidade tentando criar uma cidade que chegue até o céu. Ou seja, é a tentativa humana de reproduzir o Éden. Se Deus está lá no alto da montanha, nós vamos construir também a nossa montanha para nos achegar de novo à presença de Deus, para fazer o nosso nome célebre. Né? Esse é o ápice da rebelião humana, segundo a história hebraica. Nisso tudo, nós não podemos perder de vista uma palavra importantíssima de Deus, tanto para os seres humanos quanto para aquele ser que se rebelou, o ser espiritual que se rebelou, aquela entidade que a gente não tem muitas informações sobre ela na Bíblia. Ela não tem nome, tá? Ela não é nomeada na Bíblia. Satanás não é o nome dele? Não, Satanás significa o adversário, tá? Ele é o adversário, o opositor, aquele que acusa, o pai da mentira. Ele não tem nome, tá? Ele nem é nomeado nas Escrituras. E se você vai ler muito bem as Escrituras, algo muito importante na história, principalmente na história do Antigo Testamento, é o quê?
os nomes. Abrão vira Abraão, Sarai, Sara, né? Jacó, Israel. Ixi, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas enfim. Beltesazar, é o que eu lembro. Daniel. Então tem nomes. Os nomes são importantes na Bíblia. E o adversário não tem nome. Ele não é nomeado na Bíblia. Então, para quem acha que ele é muito poderoso e faz muita coisa por aí, nem nome ele tem na Bíblia. Né? Pra você ver a importância que a Bíblia dá para Satanás. Né? Tem gente que dá muito mais do que a própria Bíblia. Deus nunca deu tanta conversa para ele assim. Mas Deus diz para a humanidade, né? Para o homem, olha, o negócio agora vai pegar. Tá? Antes você iria trabalhar e sustentar a sua família de uma forma muito tranquila. O sustento era só ir lá e pegar. Tá? Você não teria que se preocupar com relação a isso. Você não teria que ficar tão preocupado de ter da onde tirar para sustentar e cuidar da sua família. Agora você vai ter que ir lá e você não vai saber se vai nascer ou se não vai. Você vai ter que plantar, mas pode ser que não nasça. Você vai plantar e colher, mas pode ser que alguém venha e roube. Tá? Essa é a palavra de Deus para o homem. Não tem nada a ver com o trabalho. Tem a ver com as preocupações. Você viveria muito tranquilo aqui. Agora você não vai mais. Porque essa questão do sustento, do cuidado, da provisão é do homem. E o que é da mulher? Vida, gerar vida. Tanto é que no capítulo 4 a gente vê Adão chamando Eva de vida. Né? Chamando Adamá, a mulher de Eva, que é vida. Quem dá um nome para Eva não é Deus. Quem dá nome para Eva é Adão. Chamando de vida. Porque ela é a geradora de vida. Né? Olha, antes você estaria tranquilo aqui. Vocês abençoariam, encheriam o mundo dentro do cuidado, do amparo, do sustento que era o jardim. Mas agora não vai ser mais assim. Vai ser difícil para você engravidar. E se engravidar, o seu papel de mãe vai ser extremamente difícil. Vai ser preocupante. Vai ter que se preocupar com segurança, com proteção. Tá? Essa é a palavra de Deus para a humanidade. A vida não vai ser mais esta beleza que seria se vocês estivessem aqui. E para você, adversário que se opôs a mim e enganou a humanidade, um descendente dela virá te destruir. Vai ser uma destruição mútua. Mas ele vai acabar com você. Vai ser uma batalha onde talvez você o destrua. Mas com certeza ele vai te destruir. Essa é a palavra. Né? Vai ser um embate onde os dois aparentemente saem derrotados. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Tá? Então a humanidade de Gênesis 3, Gênesis 4 a 11, nós vemos esse movimento da humanidade se tornando cada vez mais injusta, cada vez mais promíscua, cada vez mais violenta. Essa antecipação, ou essa espera por um descendente que vai quebrar essa maldição, que vai conseguir retornar ao Éden, que é isso que Caim e Abel estão tentando fazer. Caim achou que ele era esse cara. Coitado, não era. Então, essa é a expectativa que é gerada em torno do início do livro do Gênesis. As coisas eram para funcionar bem, a humanidade decidiu não fazer isso com Deus, as coisas se degringolaram, mas existe a expectativa de alguém que vai vir consertar. Consegue fazer isso? Não. Mas e se Deus destruir tudo e começar tudo de novo? Também não funciona. Deus fez isso. Ele destrói e ele pega Noé e faz isso. Não adianta. A humanidade continua da mesma maneira que aquele primeiro casal, querendo governar a própria vida. Ah, mas Noé não era um homem bom, justo? Era, mas não resolve o problema. O problema não foi resolvido.
Eu já citei várias pessoas falando isso. Por que Deus não destrói tudo, começa tudo de novo? Ele fez, não adiantou. Não resolve o problema. Por quê? Porque esse problema só vai ser resolvido com o descendente da mulher que vai brigar com a serpente, brigar com o adversário, e os dois irão se destruir. Essa é a questão. Só que, o que acontece então lá no Gênesis 11? Nós temos a Torre de Babel, e aí Deus faz algo inusitado, talvez, a primeira vez do que Deus está fazendo, que é o quê? O que é que Deus faz pela primeira vez? 11. Hum? Isso. Deus olha para a humanidade e fala pela primeira vez: vou ter que fazer alguma coisa. Se eu deixar isso aqui, eles vão se destruir. Olha o que eles estão fazendo. Se nós não fizermos alguma coisa, e por que Deus fala em nós? Mais uma vez, Deus está com um conselho divino junto com ele, tá? Deus nunca está sozinho. Se nós não fizermos alguma coisa aqui, ninguém para mais o intento deles. Essas são as palavras de Deus antes de confundir a língua dos povos para que a construção de Babel fosse interrompida. Em outras palavras, gente, o projeto humano de tentativa de retorno para o Éden é simbolizado nas Escrituras com essa cidade que é erguida pelos homens. E a cidade, gente, ela é sinônimo do quê? A cidade na Escritura ela é sinônimo de violência. Por quê? O que acontece com Caim depois do Éden? Vaga, você vai ser um beduíno, você vai vagar por aí. Caim faz o quê? Na sua tentativa de fugir do que Deus havia dito para ele. Constrói uma cidade, eu vou me proteger, eu vou criar muros. Só que o que acontece na cidade quando você cria muros ao redor dela? Sim, você protege do que vem de fora, mas você está enchendo ela de pessoas más. O que acontece ali dentro? Cresce violência, cresce injustiça, cresce promiscuidade. Tá? Por isso que é, a cidade é um símbolo na Bíblia. Babel é um arquétipo. Você sabe o que é um arquétipo? Explica o que é um arquétipo, Lucas. Isso, arquétipo é como se fosse um modelo, né? É um esqueleto, é uma estrutura que eu posso olhar para aquilo e dali tirar coisas parecidas, mas que seguem aquele mesmo modelo. Então, Babel é um arquétipo na Bíblia da civilização humana é, desconectada de Deus. É uma cidade que tenta se proteger, ao mesmo tempo em que é violenta, injusta, promíscua. Esqueci o que eu ia falar. Uma cidade tenta se proteger, promíscua e quer ser independente de Deus. Tinha mais uma coisa que daqui a pouco eu lembro. Tá? Então, mais uma vez, Babel é um arquétipo. E aí Deus intervém confundindo a língua das pessoas. O que está sendo contado para nós aqui? É a versão judaica de como que os povos existem. Certo? Lembra, isso aqui foi escrito quando, gente? Mais ou menos de 1500 anos antes de Cristo. Tá? Então já tinha civilização egípcia, sumérios, acádios e tudo mais, e blá blá blá. Então tinha muita história humana quando isso foi escrito. Da onde vem todo esse povo? Tá aí a explicação judaica para isso. Tá? Tudo bem? Aqui, aqui nós temos o ponto principal do livro. Tá? Diz para você que o livro é dividido em duas partes. O que acontece no Gênesis 12? O livro se divide e ele começa a contar a história desse cara chamado Abraão e a sua família. Tá?
É claro, você vai ver, pega lá, Gênesis 1 a 11, é Deus lidando com a humanidade. Gênesis 12 para diante, é Deus lidando com esse Abraão e os seus descendentes. A Bíblia se torna a respeito de Abraão e sua família. Pois não. Uhum. Você estava lá? Nem eu. É a versão do judeu, tá? O que aconteceu, não sabemos. A Bíblia é mais uma vez, a Bíblia está contando uma história. Babel é um arquétipo. Aguarde essa palavra porque ela vai aparecer outras vezes, tá? Babel é um arquétipo de cidade. A cidade, por favor, gente, não fazer o erro de dizer assim, lá, tá vendo? Cidade é ruim. Então o ideal é a gente tudo voltar a ser igual índio, morar no meio do mato, tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. É só um arquétipo, tá? A cidade é a evolução da humanidade. Tanto é que a Bíblia começa no jardim e termina onde? Numa cidade, a Nova Jerusalém, tá? Redimida. Então o problema não é a cidade, tá? Isso. Babel é um arquétipo de civilização humana, tá? É, se tivesse, na verdade tem, né? Mas o Egito é um Babel, é uma Babel na Bíblia. Babilônia é uma Babel. Roma é uma Babel. Os reinos que são descritos por Daniel, Babel, tudo isso é Babel. Tudo isso são arquétipo de civilizações humanas. E como é o arquétipo da civilização humana? Besta, animais, desumanização. É o padrão de violência, injustiça e promiscuidade. Ok? Então, esse link é o mais importante do livro, tá? Gênesis 12, 1 a 3 é a parte mais importante do livro, porque nós temos Deus intervindo na história humana de uma forma bem pontual. Se eu não fizer nada, ou se nós não fizermos nada, ninguém para esse intento. Deus vem, divide todo mundo, espalha todo mundo e logo em seguida faz o quê? Havia um homem de Ur dos Caldeus. Deus, quem que é esse homem? X. X. Ele estava onde, esse homem? Ou o seu pai? Em Babel. Ele foi disperso de Babel. Morava em Ur dos Caldeus, cidade que era famosa por minérios, metal, provavelmente uma cidade que construía bastante ídolos de metal. Tá? Então, Deus chega para esse cidadãozinho que não tem absolutamente nada de diferente de ninguém e fala assim: Abraão, sai da onde você está e vai para uma terra que eu vou dar para você. E aí, preste atenção como que isso vai ao encontro do que acontece lá no Gênesis 4. Babel, nós seremos célebres. Eu vou fazer de você célebre. Tá? Então percebam o contraste aqui. Ó. A humanidade tenta criar um mundo desconectado de Deus. Desastre, violência, injustiça, corrupção, morte e promiscuidade. Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Ou seja, através de você vai vir aquele descendente de mulher que vai quebrar a maldição. Abraão achou que era ele? Por um tempo, sim. Depois entendeu que era o filho dele. Depois entendeu que não era o filho dele. Tá? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Então, o que é maldição? Morte. Vida e morte. Bênção e maldição, vida e morte. Santidade e pecado, vida e morte. Tá? Não tem exclusivamente ligação com moralidade. Porque
todo ser humano é imoral. Deu para entender? Não é amoral, que não tem moral, é imoral. A moral é ruim. Todo ser humano. Não existe diferença. Então, a Bíblia não é você ser imoral e se tornar uma pessoa moral. Não. A Bíblia é você sair da morte para a vida. É você viver uma vida sem propósito, de violência, injustiça, promiscuidade, blá, 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 e viver vida. A vida que Deus intencionou desde o princípio. Abraão, é você. É através de você que eu vou fazer isso tudo acontecer. Você vai ser aquele que vai gerar esse meu descendente, né? Percebem que a história, até Gênesis 11, se mostra sem esperança. Deus destrói a humanidade volta a ser corrupta. Ah, só um fato interessante que eu ouvi esse tempo atrás. Não sei dizer se é verdade, mas faz muito sentido para mim. Vocês não acham muito Noé sendo muito severo com Cã, porque ele riu do Noé peladão? Noé enche a cara, tá lá bebão, peladão, se divertindo. Aí Cã vem dar uma risadinha e a sua geração inteira é amaldiçoada. É estranho. É, eu já li algo de que o rir da nudez do pai é um eufemismo muito grande para que Cã abusou do pai, sexualmente falando. Por isso que ele é amaldiçoado. Faz sentido para mim, tá? Pelo menos é uma justa, né? O que acontece na história desse homem chamado Abraão? Tentar falar rapidinho, né? Ele é chamado por Deus para sair de onde ele está, deixar sua família. Olha, Abraão, eu vou começar a escrever uma nova história, né, na sua vida. Então sai de onde você está e vai para uma terra que eu vou dar para você. Abraão, obedece? Todo mundo, parcialmente. Por quê? Isso, muito bem, muito bem. Sai da tua terra, sai do teu meio dos teus parentes, vai para onde eu vou te mostrar. Ele leva a família inteira, né? Ele leva o pai, ele leva o sobrinho, ele leva todo mundo. O pai morre no meio do caminho. O pai morre lá em Harã. Depois ele vai com o sobrinho dele. Aí ele para depois no meio do caminho. Tem uma treta lá entre ele e o sobrinho. Ou seja, precisa acontecer, né, essas coisas para que ele realmente se separe e vá para onde Deus tinha mandado ele ir. Até que ele chega num ponto onde ele avista a Terra Prometida, provavelmente o mesmo ponto onde Moisés também visualizou a Terra Prometida. É um monte lá na Jordânia chamado Nebo. E aí ele fala assim: Olha, Abraão, levanta os olhos, né? Para norte você vai ver tal coisa, para leste você vai ver tal coisa, para sul você vai ver tal coisa, e até aqui você vai ver tal coisa. Bateu a porta, caiu, o resto do vidro está quebrado. Tudo isso é a terra que eu vou te dar. Qual que é o próximo versículo? As coisas que a gente perde, é tão bonito isso. Tá vendo, Abraão? Essa é a terra prometida, Abraão. Essa é sua. Houve fome na terra. Abraão foi para o Egito. Versículo subsequente. Hã? Foi para o Egito. Tá? Ou seja, ele sai daquela região e vai para o Egito porque tinha uma fome naquela região. Então é o pai da fé, tá vendo? É o pai que confia, o homem confia em Deus, tem fé em Deus. Não, gente. Percebe que Abraão está falhando, né? Falhando nos seus chamados, falhando inclusive no seu chamado de ser representante da humanidade. Porque Deus disse que lá seria o quê? Difícil sustento. Abraão confia que Deus vai dar o sustento naquela terra? Não, ele corre para o Egito. Por que é que vocês acham que o nome de Sara foi trocada? O que é Sarai? O que é Sara? Por causa do riso. Ela riu da promessa de Deus que é dar um filho.
Vai ser difícil para você ser mãe. Né? Abraão e Sara conceberam Isaac já idosos. Então percebe os dois falhando no seu chamado que foi dado também lá para a humanidade no Gênesis 2. É isso que nós estamos lendo nas Escrituras. Se a Escritura conta uma coisa para nós, queridos, é a falha humana em cumprir o chamado do que acontece no Gênesis 2. A eleição para ser governador, representante de Deus, governante de toda a criação. É isso que a humanidade está fazendo o tempo inteiro. A humanidade tenta voltar ao Éden, mas só faz atrapalhada. É isso que nós estamos vendo. Não é demérito nenhum dessas pessoas, queridos, tá? Abraão, apesar disso, é chamado de pai da fé. Sim, e é chamado de pai da fé. Teve um relacionamento pessoal com Deus. Foi chamado de amigo de Deus. Recebeu Deus na sua tenda. Batia papo com Deus. Lembra, gente, nós estamos falando de uma cultura que vem da cultura do Egito. Ah, se o Nilo encher é porque o Deus abençoou. Se o Nilo não encher é porque Deus amaldiçoou. Se a colheita não é porque Deus fez isso, né? O Deus da colheita, né? O Deus do sol, o Deus da vaca, o Deus daquilo, o Deus faraó. Zilhões de deuses que você nunca sabe o que eles querem. Abraão faz o quê? Ô Deus, mas se tiver 50 justos lá, você vai destruir aquela cidade? Não, Bruno, tá bom. Se tiver 50, não vou destruir. Mas pera, 50? Mas se tiver 20, você vai destruir mesmo assim, cara, de 20? Tá bom, Bruno, se tiver 20, eu vou destruir. Não, não, mas pensando melhor, se tiver 10. Se tiver um lá, você vai destruir por causa desse. Tem um justo lá, você vai matar ele. Isso, queridos, percebam a intimidade de Abraão trocando ideia com Deus. Dentro de uma cultura onde os deuses nunca falam, ou eles falam através das circunstâncias. Por isso, para de fazer isso. Isso é paganismo. Aprende a ouvir a voz de Deus para não confundir Deus com os ídolos que existem dentro do seu coração, na sua cabeça ou na cultura. Abraão trocava ideia com Deus. Deus, mas você vai fazer isso, não vai fazer isso, blá, 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 blá. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Tá vendo, Abraão? Não achei nenhum lá. Tá, vai, tira seu sobrinho de lá, dá um desconto pra ele. Ele era o justo que estava lá dentro? Claro que não. Mas vai, dá um desconto, seu sobrinho, tira ele de lá, vai. Não percebe a relação entre esse homem, Abraão, e Deus. Aí ele vai para o Egito, toma uma escrava do Egito, olha a confusão que dá por ele não ter ido para Canaã, ter ido para o Egito, traz a serva. Aí a Sara cresce os olhos lá na serva, falou, Abraão, faz favor, né, com toda dificuldade, né, faz um filho aí na serva. Provavelmente ela não queria, era um velho, então eles abusaram de Agar, né, não foi algo consensual, gente, presta atenção, né, olha que coisa pesada. Eles abusam de Agar, tem um filho, Ismael, e aí depois nasce o Isaac, e aí a Sara fica com inveja do Ismael, Ismael porrinho tal do Isaac. É óbvio, irmão, né? Irmão é assim mesmo, irmão mais velho, o outro pirralho, chato pra caramba, devia ser, porque era mimadinho, filho da dona da casa. Abraão tem que dispensar a sua serva, isso pesa no coração de Abraão. Claro, né, gente? Imagina, Abraão não é pai, Abraão é vô. Abraão foi pai há mais de 100 anos. Né? Não tinha filho, teve 2 filhos, teve que ainda mandar um embora. Imagina o tanto que isso não pesou no coração do Abraão, gente. O cara mais velho, aquele paizão, né? Vem cá, meus filhos. Mimou Isaac até. Entendeu? Então você imagina o quão difícil para Abraão foi ter que fazer isso. Mas Deus, mesmo assim, ainda abençoa Agar. E fala, Agar, da sua descendência também vai vir uma grande nação. A diferença entre o judeu e o muçulmano é que o judeu entende que Abraão teve que sacrificar Isaac. O muçulmano acha que Abraão teve que sacrificar Ismael. O grande problema é que na Bíblia, outros segundos filhos seguiram esse padrão. A partir de então, Abraão tem o seu filho Isaac. O Isaac, se você gosta um pouquinho de psicanálise e constelação familiar, vai ler a história de Isaac, é igualzinho a história do pai dele, repete as mesmas burradas e cagadas que o pai fez, igualzinho, até que sua esposa engravida de gêmeos. O segundo, ou mais novo,
é o escolhido por Deus e não o primeiro, né? E aí a gente começa de novo um padrão de últimos sendo primeiros, né? Ou o que a cultura rejeitava sendo justamente o que Deus escolhia para dar continuidade na sua história. Então nasce Esaú e Jacó. Jacó é o mais novo e é escolhido por Deus para dar continuidade nessa história. Jacó também é um cara muito legal. Jacó significa enganador, né? O usurpador, aquele que rouba uma condição, posição que não é dele e engana o irmão, engana o pai, engana todo mundo e tem que fugir para não morrer. É gente boa, tudo gente boa. História conta, a Bíblia conta história pra gente de muita gente boa, assim, sabe? Não sei de onde o povo tira isso. Aí ele tem que fugir para não morrer, conhece a sua esposa, é, o sogro engana ele porque ele é um tapado, que quer casar com a bonita, não percebe o esquema que o sogro está enrolando ele. Vai lá, casa com a Raquel, casa com a Lia, tem mais duas mulheres, porque cada uma tem uma serva, tem uma família complicadíssima, com 12 filhos. Eles vendem um segundo mais novo, né? Mas não é o mais novo, é o segundo mais novo, mas é o filho da Raquel, é o filho daquele que ele amava. Gente boníssima também, os filhos dele. Matam uma cidade inteirinha porque uma das irmãs foi estuprada. Gente boa pra caramba. Por isso vocês lêem essas histórias, gente. Pra vocês verem como é que a família de Jacó, povo, isso que eu falo, eu não sei da onde o povo tira esse orgulho, né, de Israel, o orgulho de ser judeu, o orgulho de ser cristão. Gente, é um bando de bosta que está escrito nas escrituras. Que se tem uma história lá é de um monte de gente ruim, de como que Deus, através de gente ruim, cumpriu a sua promessa. Tem nada a ver com aquelas pessoas. Tem a ver com quem Deus é. O povo tem orgulho ainda de falar, ah, judeu, blá, blá, é burro. Você é descendente de um mentiroso, de um enganador, de um assassino, e você está contando vantagem do quê? Gente. Se nós entendemos bem a história, mais uma vez, nós temos que voltar a nossa atenção à Bíblia conta uma história a respeito de quem Deus é e como que Deus está desenrolando essa história através da família desse carinha chamado Abraão. O filho dele, o mais novo, José, vai parar no Egito e aí de novo uma grande fome na região está ameaçando a família de Israel, que agora não é mais chamado de Jacó. Jacó volta, né? Ele foge da casa do pai dele, Canaã, vai para uma outra região, depois ele volta com o rabinho entre as pernas, pedindo perdão por irmão. É uma história lindíssima, né? Quando Jacó volta para se encontrar com Esaú, Esaú tinha tudo para matar Jacó, mas Esaú abre os braços, recebe Jacó, e isso é uma tristeza muito grande porque se bem que até hoje nem tanto, né? É, vocês sabem hoje aonde fica a região dos Edomitas? Edomitas. Edomitas são os descendentes de Edom, que é o nome de Esaú. Edom significa vermelho, porque Esaú provavelmente era ruivo. E se você for nessa região, é muito bonito, porque as pedras são todas avermelhadas. Sim, eu estive lá. Jordânia. A Jordânia é a região dos Edomitas. A Jordânia é o único país árabe que tem uma relação diplomática positiva com Israel hoje. São árabes, sofrem com tudo que está acontecendo, mas não se opõem a Israel. Eu acho muito interessante isso. Diferente dos filisteus, né, que é a região da Filístia, que é aonde fica a faixa de Gaza. Tá? A faixa de Gaza é onde era a antiga Filístia, o povo dos filisteus, guerra até hoje. Né? Então temos essa história lindíssima, vale muito a pena ler, Jacó voltando, Jacó pedindo para Deus, vou morrer, me abençoe aí.
me ajuda a encontrar com meu irmão. Você falou que ia cumprir essa história, então eu quero que você cumpre. Outro que não só bate papo com Deus, como enfrenta, ah, enfrenta Deus. Essa, né? Israel é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Aquele que esteve diante de Deus e falou: Eu não vou embora enquanto você não me abençoar. Eu não vou desistir de você enquanto eu não te ouvir me abençoando. Né? E aí Deus abençoa Jacó, ele se torna Israel. E aí, através da sua família, mais uma vez, Deus continua essa história. Ele está prestes a talvez perder a sua família, né, por causa de uma fome muito intensa na região, mas eles são salvos porque o filho mais novo que foi vendido para o Egito agora é governador do Egito, né? E aí também nós temos de novo uma história muito interessante sendo contada de um jovenzinho bastante petulante que come o pão que o diabo amassou, mas na hora H percebe que pode ser instrumento de Deus para a salvação da sua família. Né? Então, Deus começa a dar indícios para nós de como seria este homem, descendente de mulher, que vai quebrar essa maldição. O quanto que a maldição se refere ou é simbolizada para nós como fome, infertilidade, aridez. Isso é morte, tá? Essas são as imagens bíblicas da vida desconectada com Deus. Infertilidade, fome, medo, aridez, tá? Nós começamos a ver esse padrão sendo estabelecido nas Escrituras e a história vai começar a se repetir nesse padrão para nós entendermos a condição humana separada de Deus e como que Deus fez ou faz para reconectar todas as coisas com Ele, tá? E aí o livro acaba, tá? O livro acaba nessa pontinha de esperança, né? Então a família de Abraão vai ser extinta da fome. Não, Deus levanta José, né? Ou José responde positivamente a algo que aconteceu com ele e ele é capaz de trazer salvação para sua família. Então sua família é salva da morte vindo morar no Egito e aí o livro acaba. O que é que a gente tira disso tudo, queridos, né? O que é importante para nós de todas essas coisas? Perceber realmente assim a corrupção do coração humano, é, o como que a humanidade se bestializa, e eu vou usar essa palavra porque essa imagem também é utilizada nas Escrituras várias vezes. A humanidade separada de Deus, ela é descrita como besta, como animais, tá? Como animais que não pensam, ou elas se comportam como os animais. Isso é descrito na Babel, Lameque, os filhos, tem uma expressão lá super interessante, né? Os filhos de Deus com as filhas dos homens. Né? Existe toda uma mística através nessa questão. Filhos de Deus são os anjos, é possível que sim. Enfim, existe uma questão muito preponderante, né, de Gênesis 4 a 11 da rebelião humana e como é que Deus agora pretende reverter isso através da família desse cara chamado Abraão, que não é em nada diferente do restante da humanidade. Essa é a questão. Ele é o pai da fé que duvida, ele é o pai da fé que mente, ele é o pai da fé que titubeia, ele é o pai da fé que quase estraga o filho dele, de tanto mimar o filho dele. Mas ele é o pai da fé porque em determinado momento Deus oferece para ele uma chance de redenção. Abraão, vai lá então, vai, me dá esse seu filho. E o que que Abraão está entendendo quando ele prontamente vai sacrificar Isaac? Ok, o Isaac vai ser sacrificado, assim como
aquele animalzinho que foi sacrificado para cobrir a nudez e a vergonha do Adão e a Eva, para que eles pudessem estar diante da presença de Deus. Então eu vou sacrificar o meu filho e aí a minha família vai ser preservada. Essa é a ideia do sacrifício do primogênito, tá, queridos? Isso é algo extremamente comum e presente em todas as culturas. Sacrifício humano, a importância do primogênito. É isso que Abraão está entendendo. Por isso que Deus fala isso para Abraão, Abraão nem titubeia. Vocês veem Abraão titubeando? O cara troca ideia com Deus sobre salvar uma cidade que ele nem conhecia. Mas quando Deus manda ele matar o filho, ele vai lá numa boa e pega e vai. É assim? Não, né, gente? Não é assim. Ele está imaginando que Deus vai fazer alguma coisa ali. E que mesmo se Isaac for sacrificado, Deus de alguma forma vai preservar a sua família. Porque prometeu que faria isso. Vou te dar uma descendência. Mas como é que eu sei disso? Outro ponto importante, que é um capítulo que eu gosto muito, que vale a pena você salvar na sua mente, sua memória e guardar. É o Gênesis 15. É quando Deus faz aliança com Abraão. 15 anos depois que Deus apareceu para Abraão e falou: Olha, eu vou te dar uma família, eu vou te abençoar. Através da sua família, eu vou trazer bênção para a humanidade. Eu vou restaurar o que aconteceu lá atrás, através da sua família. 15 anos se passaram e nada mudou. Deus, como é que eu sei que você vai cumprir tudo isso? Abraão, vai lá então. Pega lá os animaizinhos, nós vamos fazer uma aliança aqui. Parte esses animaizinhos no meio. Espera lá que nós vamos fazer uma aliança. Lembra? Já contei isso para vocês. É assim que se fazia aliança naquela época. Os dois passavam no meio, simbolizando que os dois estão se comprometendo. Se um não cumprir aquilo, morre. Pode morrer sem direito de retaliação. Porque isso fazia parte da cultura da época. Se eu matar a Sara, o Herão pode vir me matar sem consequência nenhuma para ele. Sem consequência nenhuma para ele. Então o problema é o que acontecia? Eu fui lá matei a Sara, ele vem e me mata. Aí os meus filhos vêm e matam os filhos dele. E aí não acabava nunca isso de acontecer. Né? Por isso que olho por olho, dente por dente. Percebe? Se matou um, mata um, acabou. Para conter a violência. Tá? Chamada lei de Talião. Então tudo isso é para conter a maldade humana. E existiam situações onde isso era ok. Tá? Então, o que acontecia? Se eu e o Heron fizéssemos esse pacto e ele descumprisse, eu podia matar ele porque a gente fez essa aliança e ninguém da família dele estava autorizado a vir exercer vingança sobre mim. Por quê? Porque a gente tinha feito uma aliança e ele quebrou a aliança. Tá? Então, Deus faz essa aliança com Abraão, parte o corpo dos animais, passa sobre o sangue derramado. Olha a linguagem de novo usada por Cristo na ceia. Este é o meu corpo partido por vocês, esse é o sangue da nova aliança. Nova aliança. Qual é a antiga aliança? É essa. É essa que Deus está firmando com Abraão. Qual? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Através de você, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção e tudo mais. Então, tudo isso, queridos, tudo que a gente está lendo, vai nos preparar ou está criando o cenário para nós, juntamente com Israel, ou o povo israelita, aguardar essa figura. Esse homem que vai quebrar a maldição. Que até então na história é Caim? Não, não é. É Abraão? Não, não é. É Isaac? Também não é. É Jacó? Também não é. É José? Também não é. Mas eles são tipos. Ou começamos a ver tipos. Né? Deus exercendo salvação na humanidade através de tipos de redentores, tipos de Messias. Como assim? Abraão é o Messias da humanidade. José é o Messias da sua família. São tipos. Olha, o que essas pessoas, ou através da vida dessas pessoas, do que eles viveram,
Eu estou mostrando para vocês o que é que eu vou fazer com vocês. E mais uma vez, Abraão é tirado da onde? De uma terra idólatra, de uma terra provavelmente violenta, corrupta, assim como a terra era, e é levado para onde? Canaã, uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Nesse trajeto, Abraão faz um monte de baboseira. Deus se mantém fiel nas suas promessas. Por que isso é importante? Daqui a pouco nós vamos ver, próximos capítulos. Mas, de novo, Israel está lá, Canaã, né? E é engraçado que a gente perde isso, mas é interessante. Abraão vai para o Egito e volta com Agar. José vai para o Egito e volta com salvação. Então percebe que a salvação de Deus, é engraçado, ela sai do Egito. Ou a salvação de Deus, ela sai do meio da onde? O que é o Egito? Babel. Babel. O arquétipo da civilização humana. A Bíblia está dizendo que, através dessa bagunça que vocês fizeram, eu vou tirar a salvação. Ou eu vou providenciar a salvação. Através dessa bagunça que vocês estão fazendo com tudo que eu fiz. Egito é um arquétipo de Babel. Egito é a civilização antiga mais próxima de Babel que nós temos. Ou é a civilização antiga que a gente tem história. Não significa que não tiveram outras antes. Como assim? A gente só não tem registro. Só não tem registro. E para quem... Bom, enfim, tem várias questões em relação a isso, né? Mas tem os teóricos que acham que a humanidade tem 6.000 anos apenas. Tem um esqueleto lá no Museu da Civilização Egípcia, tem 35.000 anos. Ah, mas o carbono 14 está errado. O teste do carbono 14 está errado. Tá bom. Então, beleza. Não entendi a pergunta. Deus resiste. Como assim? Não, ele não resiste. Não, mas isso é Samuel, né? Samuel que fala, olha o que eles estão arrumando aqui. Aí Deus fala, Samuel, relaxa. Eles estão me rejeitando, não é você. Vai lá e dá o que eles querem. Era e não era, né? O problema não era ser Estado. O problema é que Israel foi chamado para ser um Estado onde o rei era Deus. E eles pedem uma figura humana. Mas, se a gente for pensar bem na história de Israel, isso nunca foi um problema. Porque antes mesmo de existirem reis em Israel, Deus já havia dito que um rei sairia de Israel. Na verdade, assim, nós não sabemos em que ponto da história isso é escrito. É. A ideia de. Eu acredito que não tem problema, do ponto de vista histórico, terem reis em Israel. Porque, mais uma vez, era a evolução humana. O problema é que esses reis, eles deveriam funcionar. Por que que eles eram ungidos? Era a repetição do capítulo 2. Eles estavam sendo eleitos por Deus para ser representante de Deus para o povo. E não foram, né? A gente esquece de ler isso quando a gente está lendo o profeta, né? A maioria das mensagens dos profetas não era para o povo, era para os reis. É óbvio, né? Acabava se estendendo porque dentro
você segue toda uma. É igual hoje, né, gente? A gente tem o presidente, a gente tem os ministros, e a gente tem nós. E o povo fica metendo a boca no presidente, mas a gente esquece que o presidente saiu da onde? Do meio de nós. O político saiu da onde? Do meio de nós. O prefeito saiu da onde? Do meio de nós. Então por que que o prefeito é corrupto? Por que que o político é corrupto? Porque nós somos corruptos. Se nós não fôssemos corruptos, não produzíamos corrupto. Então, eu falo, mais uma vez, essa ideia de achar que o líder, ou tem que partir do líder, o líder vai fazer. Não é essa a postura bíblica. A postura bíblica sempre foi. Tá me chamando ou você tá falando com a aluna? Ah, tá. Achei que você estava querendo fazer uma pergunta. A postura bíblica é: faça você. Não fique esperando os outros fazer. Faz você como servo. Porque o servo foi aquele que redimiu toda a história. Ele é o verdadeiro governante de toda a história. Se quer ser grande, seja como ele, que serviu. Esse é o caminho. E aí, mais uma vez, não é servir para se tornar grande. Não, é servindo que se torna grande. Ninguém vai reconhecer isso, o mundo não vai reconhecer isso. Assim como também não reconheceu Jesus. Aí, de novo, um padrão se repetindo. Dúvidas? Essa é a estrutura do livro de Gênesis, queridos. Tá? Gênesis vai contar essa história para nós. Como que o israelita, como que o judeu vê. E por que que isso é importante para nós? Porque nós cremos em Jesus, e Jesus era um judeu, e judeu tem a sua história. Então eu vou conhecer essa história. Ok? Por que que Jesus é importante para mim hoje? Ele era um judeu. O que que Jesus acreditava? O que que ele cria? Por que que ele fez o que fez? Por que que ele falou o que falou? Então eu vou lá e vou conhecer a história desse povo. O que mais? Só. Quando a gente chega lá em Israel, os guias falam pra gente: bem-vindo à capital do mundo. Eu tenho vontade de fazer trouxa, não entendeu nada. Não, ali é só um lugar, gente. É só um lugar. Que se tivessem entendido a mensagem do Messias ou do próprio Deus deles, para de ficar brigando com esse lugar. Isso é só um lugar. Isso é só um lugar. E vocês estão defendendo tanto, 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 tanto. A minha salvação nem sai daí. Minha salvação vem do Egito. Por isso que Jesus vai lá, passa um tempo no Egito e volta. Tá certo, nasceu em Belém, nasceu. Porque foi na cidade que provavelmente nasceu Davi. A gente vai ver agora um monte de coisas se repetindo na história. Deus mostrando para nós o padrão de rebelião humana e o padrão de Deus agindo, apesar disso, para redimir essa história, ou o que aconteceu com a humanidade. Então, sim, querido, se de alguma forma eu consigo olhar para o cristianismo como uma expressão religiosa, o que eu devo perceber nela é, ela me conta uma história diferente de todas as outras. A Bíblia conta um Deus que é pessoal, que conversa, que dialoga, que está presente. Então percebe que a história da expressão religiosa que nós chamamos de cristianismo é uma história diferente das demais, aonde mostra a falha humana em viver e como que Deus é quem providencia o que é necessário para que a humanidade seja salva, para que a humanidade tenha vida com propósito, tenha vida com abundância, saiba viver. Pastor, aonde entra a história de morrer e ir para o céu? Não sei. Vamos passar pela Bíblia e quem sabe a gente chega nesse ponto uma hora. Que até agora eu não achei. Mas vamos lá, a gente conversa sobre isso. Por que que mais uma vez essa série é importante? Eu quero mostrar isso para vocês. Não tem isso na Bíblia. Tá? A expressão de fé, de religiosidade do cristianismo não tem absolutamente nada a ver com morrer para o céu. Morrer para o céu ou morrer para o inferno. Da onde vem isso? Não sei. Sinceramente, não sei. Não. Claro que coisas que dá para interpretar disso tem. Mas se você olhar a história como um todo, você vai ver que não faz sentido nenhum. Sempre isso, gente. Todas as vezes. E aí que ele faz o seguinte, só um minutinho, Paulo. Toda vez que você for ler as escrituras,
Vai pegando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, é uma história só, conta isso, humanidade ruim, Deus agindo. Vai pegando isso de pano de fundo e veste esses óculos toda vez que você for ler. Bota o que você está lendo dentro dessa história para ver se faz sentido. Aí você vai ver que, não, pera lá, mas aqui fala que se eu morrer vai para o céu, mas como é que isso tem a ver com essa história aqui? Ah, tá, lembra? Morte, vida, bênção, maldição, céu, Éden. Ah, aí você começa a fazer a conexão direta, sei, certo? Porque se você pegar, mais uma vez, um texto, pegar ele e falar o que que isso serve para mim, você vai aprender que Deus não te fez para ser cauda, para ser cabeça, que Deus tem que te dar ouro, prata, que Deus vai te abençoar, você é filho do rei, vai te dizer que se você se esforçar bastante, você vai para o nirvana, você vai tirar o que você quiser dali. Toda promessa boa é para você. Quando acontece algo bom, foi Deus que fez. Quando acontece alguma coisa ruim, é o diabo que fez. Você não tem nada a ver com isso. Você pode tirar o que você quiser das escrituras. Agora, se você considerar a história como um todo no plano de fundo e pegar aquilo que você tirou e colocar dentro daquela história, o que é que isso aqui tem a ver nessa história? Aí vai fazer sentido. Você fala, agora faz sentido, então isso aqui está escrito. É, entendeu? É a mesma coisa que pegar 10 minutos do filme do Senhor dos Anéis e querer explicar a história inteira. Não vai, vai. Aliás, Senhor dos Anéis, tem o Hobbit antes, agora tem os Anéis do Poder antes. Pega aquela história inteirinha. Aí você vai pegar só um momentinho onde o Sam briga com o Gollum. Ah, tá vendo lá? O Gollum é ruim, tem que bater, porque ele quer enganar o Frodo, blá blá blá. Vai pegar a história do Hobbit, por que que o Hobbit, por que que o Gollum começou a existir, o que que ele desempenha na história, como é que o Frodo lida com o Gollum durante a história, o que que acontece com ele no final. É mais ou menos por aí. Dúvidas, perguntas, sugestões, críticas? Esse é o início da nossa trajetória, queridos, tá? O ponto de partida, aonde nós começamos a entender o problema, como é que Deus pretende resolver esse problema através da família de Abraão. Eu vou relembrar isso com vocês, todos os pontos, todas as vezes que a gente conversar sobre um livro, porque ele faz perfeita conexão com isso. Esse é o início de todas as coisas. Se eu pudesse dividir a Bíblia em 2 pontos, teria que dividir ela aqui, tá? A Bíblia é dividida aqui, antes da chamada de Abraão, depois da chamada de Abraão. Porque depois da chamada de Abraão é uma história só. Hã? É. O ponto da história onde nós estamos é depois do chamado de Abraão. Como assim? Cenas dos próximos capítulos. Pai querido, Deus bendito, louvamos o teu nome, porque apesar de quem somos, o Senhor não desistiu de nós, e o Senhor manteve fiel ao que disse para Abraão quando traria vida de novo a nós através de sua família. Te louvamos, ó Pai, porque através desses homens e mulheres, sim, Deus, sabemos que falhos como todos nós aqui, Deus, sem nenhum ponto de julgamento em relação a eles, falhos, mas que revelaram a nós a tua presença, mas que revelaram a nós através de suas vidas o quão bom, quão fiel, quão poderoso, quão amigo o Senhor é. Então nós quero te louvar nessa manhã pela vida desses homens e mulheres que fizeram parte dessa história, que erraram feio, que acertaram em alguns momentos, mas que, apesar de tudo, confiaram na sua palavra, titubearam como nós, duvidaram como nós, mas que, diante das dificuldades da vida, se lembravam de que o Senhor havia dito que traria vida de alguma maneira. Então nós clamamos para que essa história ou essa verdade seja presente em nossa vida e nosso coração hoje, para que nós possamos aprender através da vida dessas pessoas
quem o Senhor é, se possível, aprender a não errar como eles, ou a acertar como eles também acertaram. Mas independente disso, Deus, desenvolver o nosso próprio relacionamento com o Senhor, sendo as pessoas que o Senhor nos fez para si. Nos ajudando a participar dessa história, assim como essas pessoas também participaram. Acredito que isso é o mais importante, Deus. Se o Senhor foi capaz de escrever essa história lindíssima, através da vida de mentirosos, assassinos, abusadores, eu também posso fazer parte dessa história. Não sou diferente deles. O que difere e que chama a nossa atenção e faz tudo isso ser uma história maravilhosa é a tua presença nela. Porque o Senhor é o único digno de toda a nossa honra, louvor, adoração, todo louvor que existe, o Pai, é porque, apesar da maldade do coração humano, o Senhor não nos abandonou e o Senhor nos mostrou que o caminho para que a vida seja a vida, é o caminho da servidão. Então, que isso seja suficiente para que nosso orgulho, nossa arrogância, nossa presunção seja colocada em xeque. E assim como nosso grande mestre, amigo, redentor, Salvador Jesus, nós possamos viver a mesma vida que ele viveu, sabendo que o que nós precisamos, ou a força que precisamos para isso, não vem de nós, mas vem da tua presença em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, agradeço, peço que seja assim. Amém. Vai cantar mais uma? Que o amor desse Deus Pai maravilhoso, a graça do Filho Jesus, que se fez homem, voluntariamente se deu por nós, assim como esse Deus Pai havia prometido, e a presença deles através do Espírito Santo. Presença, consolação, força, coragem estejam com vocês, todo o povo de Jesus espalhado pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém.